Ah, mas Marcos, cobriu o Everest. Outro dia eu estava assistindo um podcast, os nossos jovens assistem. Eles divulgam nas nossas conferências de jovens esse podcast. E esse podcast disse, não pode ter ocorrido o dilúvio. Olha só como é que poderia ter encoberto o Himalaia, o Everest. Maldito homem que confia no homem que não lê a palavra de Deus e não estuda a ciência nesses podcasts. Irmãos, tinha Himalaia e Everest antes do dilúvio? Absolutamente não. Era um único continente que a deriva continental ainda não tinha ocorrido, o arraste das placas tectônicas. Então, provavelmente, os montes Everestes e Himalaia e tudo mais, as cordilheiras existiam? Não. A gente não sabe como que é, porque, infelizmente, Noé não tirou uma selfie. Seria tão bom, né? Olha, pá, entrando na arca, pá. Começando a chover, postava no Instagram, estava resolvido, né, querido? Mas não tinha grande... Agora, de onde veio tanta água, irmãos? Choveu, 40 dias e 40 noites. Hoje a gente sabe que a terra foi estabelecida sobre água, exatamente como diz a Bíblia. Deus estabeleceu a terra sobre água. Havia, ou ainda há, um mar de água sobre alta pressão e temperatura no interior da terra, entre 400 e 700 metros de profundidade. E essa água sobre alta pressão e temperatura, a Bíblia diz que foram abertas as portas do grande abismo. E a água jorra sobre alta pressão e temperatura. Trincam-se os continentes que começam a se separar. E essa água que sobe lá em cima encontra que temperatura? Você já viajou, o piloto disse, a temperatura externa é menos 50, 55 graus. Condensa e chove. Chove pedra de gelo, granizo. Por isso que os mamutes foram congelados nos lagos. Não dá para congelar lago, irmãos. Congela a superfície, mas quando você tem grandes pedras de gelo nos lagos, congela os mamutes. Sensacional, não é? A água veio da profundeza da terra. Temos evidências desse mar? Sim, olha, recentemente aqui em Goiás, perto de Brasília, encontraram diamantes com essas águas aprisionadas. Olha como é que era o continente, a gente imagina, esse grande continente. Bastante plano, algumas montanhas, não tão altas. Trinca, a água sobre alta pressão e temperatura jorra, chega lá em cima, chove. 40 dias e 40 noites. Para onde foi toda a água do dilúvio, irmãos? Quem foi para a praia nessas férias? Levanta a mão. Você nadou na água do dilúvio, irmão. Não é? Foram para os nossos mares. Por quê? Com a separação dos continentes. Foi criando um V cada vez mais profundo. Agora nós temos as fossas submarinas, 11 mil metros de profundidade. E conforme os continentes foram se separando, essas fossas foram ficando mais profundas e a água que estava sobre os continentes começa então a migrar, a escoar para as profundezas dos nossos novos mares.